O comércio faz parte do nosso cotidiano. Compramos e consumimos mercadorias constantemente. Mas você sabia que pessoas também são comercializadas como mercadorias? Isso mesmo, gente comercializando gente. Veja só um exemplo. Carlos enfrenta as dificuldades, não possui trabalho e sua cidade não oferece tantas alternativas de emprego. Por outro lado, Joana é uma jovem sonhadora, vive com sua mãe e trabalha em um supermercado. As despesas da casa são altas, por isso ainda não fez faculdade e não sai muito para se divertir. Certo dia, Carlos recebeu uma proposta de trabalho. O recrutador prometeu bom salário e carteira assinada. Joana, por sua vez, foi convidada por uma conhecida a trabalhar como garçonete na Espanha. Remuneração, passagens aéreas e alojamento estariam garantidos. Pela necessidade de garantir o sustento da família, Carlos então migrou. Joana também partiu, enxergando nessa oportunidade uma vida nova. Porém, quando chegaram aos locais de destino, perceberam que foram enganados. O trabalho e as condições de vida eram bem diferentes do que os aliciadores tinham prometido. Os dois foram traficados para serem explorados. Carlos dormia em um barraco improvisado. A alimentação era escassa. A água não era potável. E a sua jornada de trabalho exaustiva. Era impossível deixar a fazenda, pois estava endividado. O dono da fazenda lhe cobrou o valor da passagem, ferramentas e os alimentos. Joana descobriu que o restaurante, na verdade, era um clube noturno. Teria que se prostituir. Ela era vigiada e não recebia pelo trabalho, pois cobravam as roupas, a comida e a passagem. Infelizmente, histórias como essa ocorrem com frequência. Mas saiba que o tráfico de pessoas é uma grave violação dos direitos humanos. Tráfico de pessoas é o recrutamento ou transporte de pessoas recorrendo à ameaça ou uso da força, à fraude ou engano, à entrega ou aceitação de pagamentos ou benefícios para obter o consentimento de uma pessoa que tenha autoridade sobre a outra para fins de exploração. O tráfico de pessoas movimenta 32 bilhões de dólares por ano. Pesquisas mostram também que o tráfico de pessoas abastece grandes empresas de moda em São Paulo. As Nações Unidas apontam mais de 2 milhões de vítimas no mundo. No ano passado, foram resgatados mais de 2.800 trabalhadores em condições análogas à da escravidão. No tráfico de pessoas, as vítimas podem ser transferidas de dentro ou fora do país. Elas são privadas de liberdade para serem exploradas de diferentes maneiras. Dentro do país, as mais recorrentes são exploração laboral, exploração sexual, casamento servil, união livre ou de fato, emprego de atividades criminosas ou extração de órgãos. Quem pode ser a vítima do tráfico de pessoas? Qualquer pessoa pode cair na rede dos traficantes, independente da sua idade ou condição econômica. Eles aproveitam da engenhosidade e necessidade das pessoas e vendem sonhos e ilusões para depois explorar a pessoa. Como eles captam as vítimas do tráfico? Através de abordagem pessoal, o traficante ganha confiança e depois convence a ir com ele para o interior ou exterior do país. Através de agências de emprego informal, eles anunciam e vendem empregos com excelentes remunerações
Geralmente os empregos oferecidos são modelos, trabalhadores domésticos, limpeza de mulheres, oficinas têxteis, fazendas agrícolas, salas de massagens, bares, dançarinas. Também através de propagandas e mídias, que são utilizadas para atrair as vítimas, com a oferta de empregos falsas, através de redes sociais. Os traficantes estão de mãos dadas com as novas tecnologias e capturam suas vítimas aproveitando a ingenuidade e descuido, ou até mesmo através de sequestros ou roubo de pessoas. A exploração de crianças abrange cerca de 22 a 50% do tráfico de pessoas. Ele envolve o recrutamento, transporte, transferência, abrigo ou recebimento de crianças para fins de exploração. A exploração sexual comercial de crianças pode assumir muitas formas, inclusive forçando uma criança à prostituição ou outras formas de atividade sexual, ou através de pornografia infantil. A exploração infantil também pode envolver trabalho ou serviços forçados, escravidão ou práticas similares à escravidão, a servidão, a remoção de órgãos, doação internacional ilegal ou tráfico para casamento precoce, como também recrutamento para soldados, como atletas jogadores de futebol ou recrutamento para cultos. O tráfico de órgãos triplicou em todo o mundo na última década devido à demanda não satisfeita por fontes legítimas, de acordo com a Organização Mundial de Saúde, ou a OMS. Estima-se que o quinto dos 70 mil rins transplantados no mundo anualmente são comprados no mercado negro. De acordo com o relatório da ONU, de 5 a 10% de cerca de 60 mil transplantes anuais de rins realizados no mundo decorrem de ações criminosas. Neste mesmo relatório, a ONU chamou a atenção à existência de uma prática assustadora, o turismo do transplante, onde pessoas ricas dos países desenvolvidos viajam para os países mais pobres no segundo mundo para obter órgãos. No Brasil, além de outros mecanismos, pessoas humildes cedem seus órgãos em troca de dinheiro, emprego, habitação ou de outras necessidades básicas. Os traficantes de órgãos operam de várias maneiras. As vítimas podem ser sequestradas e forçadas a desistir de um órgão. Outros, por desespero financeiro, concordam em vender um órgão ou são enganados ao acreditar que precisam de uma operação cirúrgica e o órgão é removido sem o seu conhecimento. Como resultado, os criminosos fazem uma fortuna em clínicas antiéticas que vão comprar um coração, um rim ou um pâncreas para os pacientes ricos. Meu nome é Larissa, eu tenho 26 anos e trabalhava como doméstica na casa de uma família aqui próximo. Só que o dinheiro que eu recebia não estava dando para manter a minha família e a minha casa. Até que eu recebi uma proposta para trabalhar fora, em Amsterdã, numa empresa de hotel. Era uma rede de hotéis, na verdade. Que eu ganhava vários benefícios, ajudava a minha família, sem eu tirar, eles mesmos por si ajudavam a minha família aqui, dava todos os recursos que eu não podia dar enquanto estivesse fora. E eu fui, me despedi de toda a minha família, eu fui até que, chegando lá, eu me hospedei em um hotel, pensei que eu ia trabalhar naquele hotel, só que não era para isso. Até
que eu fiquei presa sem fazer nada dentro do quarto 3 dias seguidos. Quando eu tive contato com alguém, eu percebi que tinha sido traficada e que era para trabalhar como prostituta na cidade. Eu perdi o contato da minha família durante 1 ano, não recebia nada, não tinha como fugir, não tinha como falar com alguém, sendo que eu não tinha provas, nem a minha documentação em mão eu tinha. Eles me tomaram tudo e a única coisa que eu sabia era que eu tinha que atender os clientes que ele me passava. Quando eu voltei para casa, os meus pais não sabiam direito o que tinha acontecido, eles não sabiam o que eu tinha passado. E eu só chegava em casa e chorava, se aparecia algum estranho, qualquer pessoa estranha, eu já me trancava, já pegava minha filha e trancava tudo dentro do quarto. Eu não queria ver ninguém. Por um longo tempo eu não conseguia ver ninguém. Só em imaginar que as pessoas podiam estar me procurando, querendo me traficar de novo, eu não aguentava. Eu fiquei dentro de casa, o meu pai me consolava, eu procurei um psiquiatra, mas, prende a gente. É uma situação que a gente não consegue. Muda tudo. Muda o nosso jeito de ver as pessoas, muda o nosso jeito de ver onde a gente tá. E eu só pensava na minha filha e penso em alguém chegando nela e acontecer com ela o que aconteceu comigo. Eu só consegui falar disso quando eu vi um grupo de amigos conversando, dizendo que queria ir para fora, dizendo que lá fora ganhava dinheiro, ganhava mais dinheiro, e eu criei coragem para interferir no meio deles e explicar toda a minha situação. Foi daí que eu iniciei um grupo de apoio na internet, onde todo mundo vai falando e eu vou contando a minha experiência, contando como é que foi e tentando ajudar as pessoas e mostrar para elas como é realmente a vida lá fora, esse negócio de ganhar dinheiro fácil. Meu nome é Pamela, eu tenho 25 anos. Tudo começou quando aos 15 anos meus pais me colocaram numa agência de modelo. Como meu sonho sempre quis ser modelo, ele não mediu um esforço para isso. E aos 16, 17 anos comecei a desfilar, tirar fotos. E aos 18 anos, eu tive uma proposta de emprego nos Estados Unidos. E logo de cara eu aceitei, pelo simples fato da minha família ser humilde, viver em condições difíceis. E na época meus pais estavam passando por um momento muito difícil financeiramente. Então logo aceitei. E não foi como o planejado. Prometeram várias e várias coisas, que o meu salário ia ser muito alto, que eu ia trabalhar apenas 5 horas por dia, que íamos morar em apartamentos, íamos fazer várias viagens pelo Brasil, pelos Estados Unidos e fotografar. E ao chegarmos lá, nada foi como esperávamos. Fomos eu e mais 3 meninas da mesma agência que eu. Morávamos em um apartamento super pequeno, onde tinham gatos, ratos. Na verdade, éramos prisioneiras. O local era bem pequeno, super fechado, tinha guardas, na verdade, pessoas nos vigiando. Não podíamos sair, só saímos acompanhadas. E a partir desse momento que chegamos lá, que era absolutamente tudo diferente, perdemos o contato com a nossa família, perdemos contato com nossos amigos, tomaram nossos celulares, começamos a trabalhar. No contrato dizia que o trabalho ia ser 5 horas por dia. Começamos a trabalhar de 7 da manhã até as 7 da noite, às vezes sem intervalo. Nossas refeições eram apenas 2 por dia. E em um certo dia, o FBI conseguiu nos localizar. Já haviam fazendo investigações muitos anos com outro grupo de meninas e invadiram o local onde estávamos. O chefe da quadrilha foi preso e seus
envolvidos, e assim conseguimos nos libertar e retornamos ao Brasil. Segundo a Organização Internacional do Trabalho, há 20,9 milhões de pessoas submetidas a trabalho forçado, dentre elas 22% são vítimas de exploração sexual forçada. O tráfico sexual é composto por dois aspectos: a escravidão sexual e o tráfico de seres humanos. Não há um simples fator que perpetue o tráfico sexual, mas sim uma teia complexa de fatores, como ordem política, socioeconômica, desastres naturais e discriminação de gênero. De acordo com o relatório da ONU, há 2,4 milhões de pessoas em todo o mundo que são vítimas de tráfico, uma indústria que rende 32 bilhões de dólares por ano. Dentro os tipos de tráfico sexual, podemos encontrar o tráfico controlado por cafetões, onde a vítima é controlada por um único traficante, seja de forma física, psicológica ou emocional. Em certas circunstâncias, eles ainda recorrem a várias formas de violência, como o estupro coletivo e abuso físico e mental. Os traficantes, por sua vez, usam ofertas de casamento, ameaça, intimidação e sequestro como forma de obtenção de suas vítimas. Um processo muito comum é o traficante primeiro ganhar a confiança da vítima. Outro tipo de tática seria o sequestro, em seguida drogá-las, trancá-las de uma forma que não pudessem escapar. Tráfico familiar. A vítima é controlada pelos membros da família que permitem que ela seja explorada sexualmente em troca de algo, como drogas ou dinheiro. Por exemplo, uma mãe que pode permitir que o namorado abuse de sua criança em troca de um lugar para ficar. Casamento forçado é quando um ou ambos dos participantes são casados sem seu consentimento livre. Na grande maioria, uma das pessoas está sendo vendida, cedida ou herdada em um casamento. Sexo por sobrevivência. A vítima não é necessariamente controlada por uma determinada pessoa, mas sente que precisa realizar atos sexuais a fim de obter produtos básicos para sobreviver. Não existe um único perfil para as vítimas de tráfico de seres humanos. A maioria são mulheres, mas não é incomum homens serem traficados. As características da maior parte das vítimas são sem acesso à educação formal, baixa renda familiar, sem trabalho ou empregos precarizados e também afrodescendentes.